Jair Bolsonaro é um mau perdedor depois da derrota, durante a derrota e antes da eventual derrota. Esse caso foi bastante ilustrativo disso, porque ele foi um mau perdedor antes da derrota do próprio voto impresso no Congresso e já é um mau perdedor diante da eventual derrota. Muita coisa pode acontecer até lá, não estou cravando resultado nenhum dele na eleição de 2022, porque ele usou a mobilização da sua base mais fanatizada para ameaçar a própria realização das próximas eleições presidenciais, condicionando-a à aprovação do voto impresso, com ataques e mentiras contra, principalmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso. E agora que ele perdeu na Câmara, quer dizer, no plenário, depois da derrota que ele já tinha tido em uma comissão, ele fala que votaram chantageados, etc., e, obviamente, já mantém uma narrativa a ser usada em 2022, que é de que não é confiável e tal, a votação mesmo mostrou, apesar da derrota, tivemos deputados, centenas de deputados votando a favor do voto impresso, significa que eles não confiam também, então, enfim, mostrando que não vai aceitar. E quando um presidente da República não aceita uma derrota e acusa fraudes, etc., ele, obviamente, com o poder de influência que tem, pelo menos sobre o seu eleitorado remanescente, ele acaba mobilizando essas massas para atos inconsequentes. Foi exatamente aquilo que a gente viu nos Estados Unidos com as acusações feitas por Donald Trump contra o sistema eleitoral. Aliás, lá ao contrário. E é um caso até que é bastante ilustrativo de que voto impresso não é pauta à direita ou à esquerda, não existe isso. Você tem uma causa legítima de querer trazer maior transparência ao sistema eleitoral. Isso é legítimo. Agora, o que traz maior transparência ao sistema eleitoral? É o voto impresso? É a urna eletrônica? É uma combinação dos dois? Em que caso? Em que circunstâncias? Jair Bolsonaro jamais aprofunda o debate, como analisamos exaustivamente aqui nos últimos dias. Barroso dá um contra-argumento, ele vai e ataca a honra do Barroso. Ele não refuta o argumento. Então, nos Estados Unidos, a questão era o voto impresso por correspondência. Esse era o principal alvo das acusações de fraude pelo trumpismo. Aqui é a urna eletrônica. E o próprio Jair Bolsonaro, como esse programa mostrou, e não foi o único na imprensa, defendia lá em 1993 a informatização das eleições. Então ele vai mudando de posição conforme a conveniência para o momento, sem sequer trazer uma justificativa para essa mudança. E ele, repito, foi eleito, é eleito há 2 décadas com as urnas eletrônicas. Então, é claro que se as urnas eletrônicas deram o poder presidencial, que é o máximo de poder executivo, a Jair Bolsonaro, claro que se reduz boa parte da desconfiança daqueles que tinham antes, quando acreditavam que, pelo fato de o PT estar no poder em mandatos sucessivos, nomeando ministros para os tribunais superiores, com atuação, inclusive, no próprio TSE, essa desconfiança, em razão disso, ela cai quando você tem uma pessoa do suposto polo oposto, né, que a gente está vendo na prática durante o governo, que não é verdade, estão juntos aí, principalmente em relação à impunidade, em relação ao toma lá da cá, em relação a medidas populistas às vésperas da eleição. Tem um monte de similaridade aí entre Lula e Bolsonaro. Mas se Jair Bolsonaro ganhou, aí qualquer um pode ganhar. Isso quer dizer que o sistema é o mais transparente possível e tá bom, isso é uma coisa que pode ser discutida, como aprimorar. Agora, Jair Bolsonaro participa racionalmente, de modo pragmático e objetivo de uma discussão? Não. Ele simplesmente toma o seu grupo como o grupo dos bons contra os malvados e tenta fulanizar, tenta absorver ali em cima de uma única pessoa o alvo do ódio dessa claque, dessa base que ele mobiliza. E no caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Jair Bolsonaro, estávamos chamando a atenção nos últimos dias, é o presidente que mais liberou emendas, e vimos agora há pouco,
o que Ricardo Barros está sendo acusado de fazer com emenda. É disso aí que se trata. Orçamento secreto, orçamento paralelo, né? Emenda cheque em branco, fora fundão eleitoral, fundo partidário, tudo que estão aumentando em termos de gasto, né? Mas Jair Bolsonaro, desde o começo, já liberou 41 bilhões e 100 milhões de reais em emendas, e é o presidente que menos teve projetos aprovados. Então o toma lá da cá dele involuiu para um toma lá, toma lá. E essa votação também é ilustrativa disso. Ele entrega cargos para o Centrão e o Centrão vai lá e não apoia, pelo menos não completamente, a pauta governista. Então, se o PP, que é o partido, repito, de Ricardo Barros, Arthur Lira e Ciro Nogueira, e o PL, que é o antigo PR do Valdemar Costa Neto, condenado no mensalão, tá? Mensalão petista. Aquele que saiu com o indulto de Natal, junto com José Dirceu da cadeia. Se esses dois partidos tivessem se mobilizado totalmente a favor do voto impresso, em vez de 79 votos a menos do que os 308 necessários, faltariam apenas 25. Quem sabe assim distribuindo ali uns 25 cargos, né, que é como Jair Bolsonaro costuma comprar o apoio parlamentar, ele tivesse conseguido aprovar, mas não consegue. Quer dizer, nem o Centrão adere a essas pautas, principalmente em razão da contaminação bolsonarista em termos de associar essas pautas, que originalmente são legítimas, a um golpismo, ou pelo menos a ameaça de algum golpe mais ostensivo. E não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer tumulto e tal, etc. E é claro que é preciso haver todo um trabalho de prevenção para que esses tumultos não aconteçam, seja lá em que grau, eventualmente até o golpe. Estou falando aqui que eu não estou cravando qual vai ser esse grau, mas a possibilidade de tumulto ela já está dada por todas essas narrativas, até pelos exemplos que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, onde a invasão ao Capitólio, completando aqui a minha analogia, resultou em 5 mortes. O que pode acontecer no Brasil se continuar assim? Mas é a única pauta, repito, que ele tem, porque é a pauta que ele usa para acobertar todos os outros problemas do seu governo. Está tendo aí elevação de preços de alimentos, elevação de preços de combustíveis, o povo está começando a sentir a inflação. Você tem aí alguns agravantes, crise hídrica, aumentando a energia elétrica, aí você tem indústria, serviço, acaba empurrando para o consumidor. Você tem a reforma administrativa e a reforma tributária que não foram implementados pelo governo quando o governo prometeu. Agora a reforma tributária aumenta imposto para a classe média para tentar financiar, inclusive, os próprios programas eleitoreiros do Jair Bolsonaro. Ele quer oficializar a pedalada dos precatórios para conseguir a verba, a liberdade orçamentária para turbinar o Bolsa Família às vésperas da eleição, prática que ele criticava quando era o governo do PT no poder. Ele é investigado pelas suas ameaças à democracia, ele é investigado pela interferência na Polícia Federal para blindar os filhos, e ele próprio, porque a investigação sobre o filho pode resultar numa investigação sobre ele, que recebeu na conta da esposa dinheiro do Fabrício Queiroz. E os seus aliados, ele é alvo da CPI da pandemia, pelo boicote às vacinas, pelo péssimo exemplo durante a conduta de uma crise sanitária. E você tem ainda o advogado dele, Frederico Wassef, lá pendurado na justiça, sendo aliviado por Gilmar Mendes Lewandowski e pelo ministro que ele próprio colocou lá junto com o Centrão, Cássio Nunes Marques. Então Jair Bolsonaro insiste nessa pauta por todas essas razões e por ser também esse mau perdedor.